galerinha, bom dia, tudo bem? E aí, prontos para mais uma aula? Dessa vez, aula de geografia, se acomoda, pega seu material aí que a gente vai trabalhar hoje com as cidades antigas de hoje, essas transformações, cidades que já estão arruinadas nas ruínas, mas ainda assim ainda existem no nosso Brasil, no nosso mundo. Então se acomode que a nossa aula de geografia já vai começar. Vamos lá, turminha? Livro de Geografia, página 111, todo mundo com seu material na mão. Vamos lá? Olha nosso assunto de hoje, as cidades de ontem e de hoje. Então existem várias cidades que foram fundadas há muito tempo atrás e hoje já não existem mais. Passou o tempo, as destruições até da natureza, ou as destruições até pelo ser humano, país contra país, e muitas cidades na verdade, as cidades acabaram, entraram em ruínas, viraram pó mesmo, cinza. E aí, o teu livro de geografia, na página 111, mostra a cidade de Roma, algumas mudanças, mostra a cidade da Alemanha e no final Bangkok, lá na Tailândia. Mostra as transformações das cidades, por que o homem transformou tudo isso. E aí eu queria começar primeiro por uma cidade que foi fundada há muito tempo atrás. Não é nem no Brasil, porque nossa história começa há muito tempo. Lá no século IX, turminha, observem a imagem que tia Cris separou para você, de uma cidade chamada Cartago, lá na Tunísia. Sabe quem inventou essa cidade, quem fundou? Os fenícios. Vocês se lembram dos fenícios? Quem se lembra? Esse nome não é desconhecido para o quinto ano. Fenícios. Se lembram? A gente trabalhou com os fenícios, que foram eles que inventaram o alfabeto fonético que a gente usa. Então, os fenícios, lá no século IX, turma, sabe quanto tempo tem isso? 1.200 anos atrás. Há 1.200 anos, os fenícios fundaram essa cidade. Essa cidade era riquíssima. Essa cidade de Cartago, dá uma olhadinha, era a mais populosa dessa época. Vendia-se de tudo nessa cidade, se concentrava as maiores riquezas nessa cidade. E aí, como eu falei com vocês, país brigando com país, essa cidade, olha como ela está destruída. Não tem mais um jardim, não tem mais uma igreja. Essa cidade foi destruída e inventada várias vezes, acreditam? Primeiro eram os fenícios, depois chegou um povo chamado romanos, os romanos. Naquela época, né, uma cidade lutava contra a outra, e aí quem vencia ficava com a cidade do outro. Os romanos vieram destruir essa cidade, reconstruíram de novo, construíram de novo para vender mais coisas e tal. Aí depois, para acabar essa história, os árabes vieram, tomaram dos romanos, porque naquela época, né, era assim, cidade contra cidade, eles matavam, roubavam, destruíam, escravizavam os povos que perdiam essa disputa. E aí, depois de muito tempo, hoje essa cidade, ela não existe mais, assim, cidade. Mas ele virou um centro, um bairro de uma cidade, lá na Tunísia. A Tunísia hoje existe, é um país. E aí, quem quiser visitar, pode visitar esse lugar, que hoje, lembra do assunto patrimônios? Hoje a Unesco já cuida desse lugar como patrimônio histórico da cidade. Aconteceu, era uma cidade importante da época. Tia, é só fora no mundo, em outro lugar que aconteceram essa questão dessas cidades
que hoje não existem mais, mas ainda são guardadas, ainda são protegidas pela Unesco? Não, não. Descobri que Alcântara, lá no Maranhão, uma cidade chamada de Alcântara, lá no Maranhão, ela foi uma cidade onde os baroneses, aquele povo muito importante, de um tempo que a gente já estudou, onde tinha muitos escravos, onde tinha muita produção de açúcar. Lembra que os escravos que faziam essa plantação, essa colheita, que amassavam, né, a cana no engenho e faziam açúcar e tal? Até hoje, essa cidade existe. São uma das cidades. Então, a cidade de Alcântara, no Maranhão, ela continua com alguns monumentos, algumas construções que não foram destruídas. Essa, por exemplo, era uma igreja, chamada Igreja de São Matias. Então, essa igreja existe. Observa, gente, que ela já está em ruínas. Se você der uma olhadinha lá na internet, você vai ver como ela está. Ela está arruinada, já não tem mais o banco, né? Já não tem mais as portas. É uma ruína, é uma cidade que ainda está lá. A construção ainda está lá. Alguns engenhos ainda estão lá. E hoje, assim como lá na Tunísia, essas cidades ainda são protegidas, preservadas pela Unesco. No caso do Brasil, preservada pelo IPHAN, lembra? E estão lá até hoje. Ela não é só ponto turístico, tem pessoas que moram lá, as pessoas que gostam, né, de uma vida assim mais tranquila. E lá no Maranhão existem essas cidades onde foram fontes históricas e são ainda, certinho? Então existem sim essas transformações que o homem fez, que o tempo fez. Se você observar, na página 112 do seu livro tem um mapa do Brasil mostrando a você as paisagens transformadas nesse mapa. E aí tem uma legenda de cores, dá uma olhadinha com tia, na página 112, mostrando a você aqui no mapa, olha, a intensidade das transformações. Observe que a cor verde no mapa são as áreas com poucas transformações. Dê uma olhadinha na área verde, exatamente lá na floresta amazônica, onde ainda tem muitas reservas indígenas e que o homem ainda não meteu a mão, não destruiu tudo para construir muita coisa. Então, é uma das regiões onde está mais preservado, ou seja, o homem não modificou muito esses lugares. Observe a área laranjinha do seu mapa, vamos ver na legenda, áreas moderadamente, moderadas, mais ou menos, transformadas pelo homem. Tem a nossa Bahia, nosso estado, assim como tem os outros também. E tem a partezinha do mapa rosa, que nem precisava a gente ir para o mapa. A gente já sabe que tem cidades que o homem está transformando tanto, principalmente pela quantidade de pessoas que tem lá. Dá uma olhadinha aqui no mapa, olha as áreas que foram profundamente transformadas. A gente está acompanhando aí as aulas virtuais, quando a gente vê, quando o homem mexe tanto nessa natureza, nas várzeas do rio, lembra do rio Tietê, que tia Cris explicou na última aula de história que a gente trabalhou sobre isso? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Nem foi aula de história, né? Aula de geografia, é verdade. É porque a história do lugar acabou confundindo tia. Mas, lembra do rio Tietê? Exatamente sobre isso, sobre essas transformações que o homem faz e que muitas vezes não ajuda, não beneficia muito o homem, porque acaba depois trazendo consequências ruins.
Então, toda essa transformação nessa área que foi profundamente transformada se deve a que muita gente morando no lugar, muitas indústrias, muitos problemas. Então, sempre tem que modificar essa natureza, modificar essa área para atender às necessidades dos seres humanos. Porém, existem aquelas outras consequências ruins que a gente falou, né? Na página 113, você vai observar as ruínas de algumas cidades, tá bom? Porque muitas ruínas resistem ao tempo. Observou que tia Cris falou que lá na Tunísia, essa cidade existiu há 1.200 anos. Pensa aí, uma cidade que resiste mesmo nos escombros, mesmo sendo as ruínas, há 1.200 anos, turma. Olha quanto tempo uma cidade consegue resistir, pelo menos essas ruínas. Bem, depois de você ter estudado todo esse material do módulo, você vai fazer também as atividades da página 114, onde tia Cris aborda aí, junto com o seu módulo, a diferença do espaço geográfico, do espaço natural, né? Tem aqui algumas imagens de Xangai, da China, algumas mudanças de uma imagem para outra. Na página 115, tem algumas opções para você marcar aqui qual não é um espaço geográfico. Lembra que espaço geográfico sempre é algum espaço que o homem construiu, qualquer tipo de construção, tá? Uma casinha, se o homem mexeu, não é mais natural, é sempre um espaço geográfico, tá? E aí você vai ver na página 116, não é atividade, é um texto que você vai ler sobre a colonização do Brasil, sobre os espaços aqui, ó, onde foi distribuído essa população, o litoral do Brasil. Olha, turminha, todo o litoral perto do oceano. Dê uma olhada, que foi aonde os portugueses se instalaram, porque quando fica perto do oceano, né, tem o porto, a entrada, a saída de objetos, de alimentos, tudo isso. E aí você vai responder a atividade da página 117 para a tia Cris, observando direitinho toda essa população que aconteceu lá no litoral do nosso Brasil, verificar se as frases estão corretas ou não. Tia Cris falou que essas atividades aqui são muito boas porque você usa e você trabalha com a sua argumentação. Está correta por isso, por aquilo, não está certa. E aí a gente gosta muito quando vocês argumentam na hora de responder. Então é isso, turminha. Estudem, revisem mais uma vez, volta o vídeo, assiste novamente, veja um lugarzinho bem tranquilo da sua casa para você estar estudando, fazendo as atividades. Tia Cris está à tua disposição naquele mesmo horário combinado, tá bom? Então não deixa para mais tarde, para noite, porque às vezes tia Cris não pode te ajudar nesse horário, mas naquele horário combinado, tia Cris está aqui, ó, de frente à tela do computador, no WhatsApp, tirando tuas dúvidas. Tem muitos alunos que estão sim fazendo, tirando a dúvida, tirando a foto, postando para a tia Cris. E isso é muito importante porque nós estamos assim avaliando o compromisso de vocês, avaliando as atividades, certinho? Amanhã a gente volta para corrigir essas atividades. Estou aqui te aguardando. Tenha uma boa aula. Faça assim da sua manhã uma manhã de aprendizagem. Conte conosco. A Cirandinha está nesse compromisso de te ajudar, tá bom? Fiquem com Deus. A gente volta amanhã. Valeu!